Então, assim, o assunto dessa live hoje é um assunto que eu acredito ser muito importante, porque fala justamente sobre educação, dinheiro, relacionamentos. Ai, muito obrigada! Ai, ai. Oi, Bianca. Então, a live de hoje, então, sobre educação, dinheiro e relacionamentos. Se você já pensou, então, como isso impacta a sua vida? Boa noite a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. A pessoa com a qual eu vou conversar hoje, a Cláudia, ela é uma profissional maravilhosa, excelente, mas eu quero dividir aqui com vocês algo que para mim me toca profundamente. Eu conheci a Cláudia já faz algum tempo e ela tem um papel muito importante na minha transformação, na pessoa a qual hoje eu sou. Eu vou arrumar um pouquinho a câmera aqui que está um pouquinho levantada. Ela tem um papel bem importante na minha transformação, porque ela me ajudou sim a ser quem hoje eu sou. Ela me mostrou que sim, eu poderia ser quem eu quisesse ser e principalmente viver a vida que eu quisesse viver, com felicidade, com gratidão, com muita felicidade. Vou falar um pouquinho antes de eu chamar a minha querida Cláudia, essa pessoa incrível. Vou falar um pouquinho sobre os atributos profissionais dela, que mostra o quanto essa mulher é incrível, o quanto ela é qualificada, o quanto, além de um ser humano incrível, ela é uma profissional espetacular. Então, ela é psicóloga, especialista em gestão comunitária, especialista em saúde mental, coach de vida, coach profissional, analista comportamental e analista 360. Então, essa mulher, com todas essas qualificações, dispensa, né, qualquer outro tipo de comentário, porque ela entende muito de comportamento humano. Eu vou chamar ela pra gente começar a bater esse papo, porque eu tô com muita vontade de conversar com ela. Vamos lá, vamos chamar a Claudinha. Olá, Jairson. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Nossa Senhora, como eu tô feliz em poder conversar contigo, Claudinha. Eu que tô com uma apresentação dessa, fiquei até emocionada, nem vale antes. Mas, Ai, gratidão. mas é verdade. Tu sabe o quanto tu representa para mim nesse meu processo de mudança, de transformação. Tu tem uma participação muito especial nessa minha transformação. Se hoje eu sou quem eu realmente sempre quis ser, isso eu devo também a ti, porque tu me ajudou a ver muito isso. Eu acho que assim, eu sempre digo que o papel mais importante sempre foi o teu mesmo nesse processo, né? De autoconhecimento, de buscar as coisas que tu gostaria de fazer na vida, enfim, isso é uma evolução de um processo terapêutico maravilhoso, né? E eu sempre disse que tu foi maravilhosa nos insights, então sempre ajuda muito nesse processo, né? E eu tô muito feliz de estar aqui, principalmente porque te olhando hoje, eu vejo a tua felicidade. E isso é fundamental, assim, a gente fica tão feliz quando a gente percebe que o nosso trabalho dá esse resultado. E dá para ver isso no teu olhar. É, realmente eu tô muito emocionada em te ter aqui comigo, em a gente conversar, porque realmente eu acredito que através das nossas conversas é que tudo isso que eu tô vivendo hoje foi possível. Porque se lá atrás, numa conversa, tu não tivesse me perguntado assim, o que que tá acontecendo contigo? Hoje tu não tá legal. Eu acredito de verdade que tudo que eu tô vivendo hoje seria bem mais difícil de ter acontecido.
E eu quero aqui publicamente agradecer a ti, ao teu trabalho, a tudo que tu, mesmo achando que eu sou a protagonista, sim, mas eu tenho certeza que o teu profissionalismo me ajudou e muito a eu encontrar quem eu realmente sou e quem eu poderia ser. Muito obrigada, de verdade. A gratidão. Obrigada, eu. Ai, ai. Então, vamos para o nosso assunto que nos trouxe aqui da nossa conversa, então, sobre educação, dinheiro e relacionamentos, né? O quanto isso, então, será que a gente pensa, né? O quanto isso impacta na vida da gente? Mas antes disso, eu queria só que tu falasse um pouquinho de ti como profissional, quanto tempo tu atua, onde é que tu atende, trabalha só aqui em Capão. Trabalho só aqui em Capão. Eu atendo em duas clínicas atualmente, tá? Na Unisaúde e atendo na Consul Fácil, né? E, na verdade, assim, eu sou muito feliz com o que eu faço, né? Sou muito realizada com o meu trabalho. E eu acho que isso se apresenta em todas as pessoas que eu tenho o prazer de atender, né? Então, assim, se você acha que tem algum problema, enfim, que precisa de alguma ajuda para de repente alavancar alguma situação na vida e tal, estarei à sua disposição, à sua inteira disposição. E realmente, se essa mulher, uma coisa que ela faz é alavancar a gente. É verdade. Ai, ai, ai. Mas e aí, então, me diga o quanto a nossa educação familiar, o quanto isso impacta na nossa vida, Claudinha. Vamos começar por esse assunto assim? Nossa, bem fácil, assim, né? Não, tudo, pode ser em tudo. Na verdade, assim, nós somos hoje o que é a nossa construção a partir da nossa educação familiar, a partir das nossas vivências anteriores, né? Então, eu sempre digo que nós precisamos prestar muita atenção, né, Vanessa? Porque a gente aprende os acertos e a gente aprende os erros também. E leva isso para a vida. E no final, a gente precisa se dar conta que a gente faz repetições da nossa história que não nos auxiliam, né? Então a gente precisa fazer um corte nisso, mudar o comportamento para poder seguir em frente mais feliz, melhor. Então nós somos essa construção do que nós aprendemos. Só isso, nada fácil, né? É, realmente, né, Cláudia? Assim, a gente vai passando para frente aquilo que nós herdamos, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. A gente que, à medida que a gente vai realmente vendo aquilo que não faz tão bem para nós, é que a gente vai tendo que se ressignificar para a gente fazer melhor, né? Ultrapassar as nossas dores e transformar aquilo num aprendizado e num crescimento para realmente a gente evoluir, né? E isso, o primeiro passo é a gente ter essa percepção, né? E essa é a questão mais difícil, porque a gente precisa fazer um retorno atrás e descobrir quais são essas coisas que nos impactam negativamente e que a gente precisa fazer esta virada, fazer essa transformação, né? É, e nem sempre a gente está ou preparado ou pronto para isso, né? Porque às vezes mexer nessas feridas dói muito, né? A gente tem que saber que quando a gente mexe com isso, a gente vai chorar, a gente vai sofrer, mas que é um processo, né? Que isso aí serve para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, e o quanto isso acaba impactando em todas as nossas relações, né? Eu acho que isso impacta direto em todas elas, né? E na verdade, hoje eu até estava conversando sobre isso com um paciente no consultório. A gente ouve muito falar aquela história que a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Pelo amor, talvez a gente fique muito mais estagnado, mas pela dor, certamente a gente vai aprender, né? A gente vai aprender o que a gente quer e a gente vai aprender o que a gente não quer também, a partir das coisas que acontecem com a gente.
E eu vejo assim, né, que eu acho que o ser humano, para ele mudar, ele é muito mais movido pelas dores do que pela aquilo que faz bem para ele, né? Porque parece que aquilo que faz bem tá tão confortável que parece que ele não sente uma necessidade de evoluir, né? E aí eu acho que é aí que mora o erro, Justamente. né? Justamente, eu acho que na questão financeira, já que é disso que a gente vai falar depois também, acho que esse é um dos grandes perigos, na verdade, né? Porque às vezes assim, as pessoas estão tão acostumadas com a vida que elas estão levando que elas não se dão conta se realmente aquele caminho não faz aquela avaliação se aquele ali é o melhor caminho, né? Se não poderia, de repente, estar vivendo uma vida ainda mais próspera, mais feliz, mais abundante, né? Se ela não E poderia realmente. eu acho que eu te disse uma vez isso também, que eu acho que é bem legal, assim, que a gente acostuma com o que é ruim também, É, né? e é O verdade. complicado do ser humano é que às vezes a gente está assim numa situação tão maluca que não para pensar e aquilo é um incômodo, mas como tu conseguiu acomodar aquele incômodo na tua vida e ela tá organizada a partir daquilo, tu segue, sem perceber que aquilo é um incômodo. Mas quando tu para pensar de fato nas coisas que estão acontecendo, como a tua vida anda, e tu descobre de novo que aquilo é um incômodo. Por que que tu escolheu fazer aquilo mesmo? Né? Por que que aquilo está inserido no teu dia a dia? Por que que isso está assim? Eu vejo assim, né? A gente normalmente só procura uma evolução quando aquilo começa a doer muito, né? Ou a gente começa a perder nossa saúde, né? É quando a gente vê que Fato, todos os sinais estão dizendo, pelo amor de Deus, né? Faz alguma coisa, né, Claudinha? É que nem o fato, bolo. né? Sim. Não, fato, né? A gente não. Eu costumo dizer que sintomas surgem, né? Seja dor de cabeça, seja mal-estar, seja dor de estômago. O que que o sintoma está te dizendo? Ele está dizendo, eu me sinto mal, né? E ele diz isso para a gente várias vezes e a gente não presta atenção, a gente vai seguindo em frente, vai tomar um remedinho e tal. E muitas vezes o que está acontecendo não é uma dor de cabeça, não é uma dor de estômago, tu não tem nada físico ali. É o teu emocional que está te trazendo as tuas dores num outro formato, porque a nossa cabeça ela é muito forte, né? Ela manda em todo o nosso corpo. O que eu observo assim, né? É que eu sempre digo, para mim, o meu corpo precisou assim dar uns berros bem grandes e dizer assim: faz alguma coisa, pelo amor de Deus, criatura. Na verdade, a gente poderia se dar conta de outros sinais, sinais mais sutis, né? Mas parece que tu tem que se ficar muito incomodado realmente para que tu te mova, né? Eu acredito que seja assim, que nem o que aconteceu a partir do ano passado em relação à pandemia, né? Muitas pessoas, às vezes também na questão financeira, eu acredito que isso leva para todas as coisas da vida da gente, né? Trabalhavam toda a vida, nunca tinham dinheiro, nunca reservaram dinheiro. Agora, quando precisaram as portas dos lugares fecharem e aí a pessoa ficar sem trabalhar, não ter o seu sustento, é que viu o quanto era importante guardar dinheiro, o quanto era importante olhar para a questão financeira também, né? E eu acredito que tudo isso é na vida da gente. A gente não faz essa reflexão, digamos assim, a prevenção, né, Claudinha? Normalmente, por que que eu acredito mesmo nisso, assim, é que o dinheiro ele é visto com um olhar ruim, né? É uma coisa engraçada isso. Parece que o dinheiro não pode ser teu amigo, né? No entanto, o dinheiro pode ser um grande amigo. Se tu souber usar ele bem, ele vai fazer muito bem para ti também, né? Então, assim, a gente tem que pensar em vários aspectos e saúde mental envolve lazer, envolve atenção básica, envolve saúde física, né? Então, a saúde mental ela envolve todos esses outros aspectos. O dinheiro, ele auxilia muito a gente fazer esse processo com cuidado, né? E eu não acredito que tu precise gastar muito dinheiro.
Na verdade, tu precisa organizar as tuas finanças. Essa é a grande questão. A gente consegue praticamente fazer tudo o que quer, desde que a gente se organize, né, Vanessa? Com certeza. A questão toda é que aí que tá, né? E a gente foi educado para isso. Só que não. Pois é isso que eu digo, sabe, Claudinha? Será que a gente foi educado para a gente poder ver, né, essas questões aqui, né? A gente dificilmente a gente vai repetindo. Obrigada, Jairson, obrigada pelo teu elogio ali, para mim e para ti, Claudinha. Então, voltando, a gente realmente, até na questão financeira, a gente acaba muitas vezes repetindo os padrões dos nossos pais, seja pela observação ou até pelas coisas que a gente escuta. Como é que funciona isso, assim, psicologicamente? Como é que isso repercute na vida da gente, assim? Bom, repercute diretamente de diversas formas. Por exemplo, vamos usar eu gosto muito dessa coisa assim da gente falar sobre, por exemplo, uma criança que passou dificuldades na infância, tá? Então, assim, uma criança assim não tinha acesso a bens, não tinha acesso a muita comida, a família tinha dificuldades financeiras, de repente não conseguiu estudar, teve que trabalhar na roça, ou sei lá, ajudando os pais em vários momentos. Que adulto vai se tornar este adulto em termos financeiros? O que que a gente pode pensar, Vanessa? Muito provavelmente ele vai ser uma pessoa que retém, né? Por medo de perder. Então, assim, ele provavelmente vai trabalhar, pode ser muito bem sucedido, sim, mas ele vai ter uma tendência ao acúmulo de bens e gastar muito pouco, mesmo que seja para o seu bem-estar. Por quê? Porque ele passou muita dificuldade na infância. Então, as coisas que uma criança passa, né, elas impactam muito no seu futuro e na forma que ela encara a questão de dinheiro e valores na sua vida. Isso é só um exemplo, mas a gente pode escolher assim vários. Não, e aí eu fico pensando, né, nisso que tu tá trazendo, aí imagina uma pessoa que justamente passou bastante dificuldade na vida, e aí chega na vida adulta, retém bastante. Aí, de repente, casa com uma pessoa que teve uma vida completamente inversa, né? E como adequar tudo isso, né? Tem que ter muita conversa, as pessoas precisam conversar muito sobre isso, né, Cláudia? Porque senão acabam, ó, chega um ponto que difícil manter uma relação assim, né? Separação, né? Porque é o que acontece, muitas pessoas se separam por pensar de formas diferentes. E eu acho que o fundamental também é a questão do indivíduo, né? Do sujeito. Assim, a gente não pode esquecer que no casamento nós temos dois sujeitos envolvidos nesse processo. Não são duas metades da laranja, né? Por favor, esse conceito já não existe mais há muito tempo. Vamos sair desse lugar. São duas laranjas inteiríssimas que resolvem estar juntas e construir algo novo. Então, nós não podemos esquecer das duas laranjas, nós não vamos cortá-las ao meio, deixar de ser um sujeito porque a gente encontrou alguém na nossa vida. Então, nós temos aí três expectativas financeiras, que são as quais, né, na verdade? É a minha, a do meu marido e a nossa juntos. Então, a gente não pode abrir mão desses três olhares nesse aspecto. Então, é super importante a gente se dar conta que é preciso dialogar sobre tudo isso, porque tem aqueles sonhos de juventude que todo mundo tem os desejos pessoais que tem que ser levados em conta, né, na hora de fazer as escolhas, e também tem os desejos familiares. Por exemplo, quando tu casa, normalmente, tu quer adquirir uma casa, né? Tu vai querer ter um carro, aí daqui a pouco tem a escola dos filhos, e são todas coisas que envolvem a questão financeira, né? Sim, e se não houver um diálogo muito constante sobre isso, um alinhamento muito forte, realmente a relação acaba se desgastando muito, né? Eu, até semana passada, eu fiz uma live sobre os perfis financeiros e justamente como o cruzamento deles se dava um bom ou um mau relacionamento. Mas eu peguei uma perspectiva do livro do Gustavo Cerbasi,
casais inteligentes enriquecem juntos. Que ali ele traz, Claro, né, essa questão mais do perfil, né? Mas eu acredito que, assim, principalmente as nossas crenças, essas coisas que a gente traz lá da infância, ela repercute muito no modo como a gente se relaciona, tanto com as pessoas quanto com o dinheiro e, claro, com tudo, mas eu, assim, já que o nosso viés aqui é o dinheiro e o relacionamento, né? Isso aí é muito forte. Como é que é a tua experiência, assim, profissional em relação a isso, Cláudia? Assim, tem muitas questões a respeito disso. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona. sempre, né? Na verdade, assim, quando a gente vai falar de casais, dificilmente alguém não vai lá pro consultório, né? É claro, vamos lá, uma mulher do consultório, uma mulher hipotética aí, não vai falar sobre, putz, ele não me ajuda a ir atrás dos meus sonhos, né? Ah, todo o nosso dinheiro é gasto com isso e aquilo, né? E eu não consigo fazer as coisas que eu sempre tive vontade e tal. E o que eu sempre questiono e onde a gente sempre chega é que é preciso muito diálogo, né? É preciso a gente conversar e não matar os sonhos, porque no momento que a gente mata os sonhos, a vida ela perde a graça, perde a motivação, enfim. Então, assim, é sempre importante a gente planejar, né, para organizar, para poder alcançar os sonhos, né? Eu sempre acredito que quando a gente sonha, a gente pode realizar desde que a gente realmente queira fazer isso. Então, assim, nenhum sonho deve ser colocado de lado ou jogado fora, né? E a gente precisa, para isso, estar num constante diálogo com os nossos companheiros, eu acho que é fundamental. E eu sei que é difícil hoje, até algumas pessoas não conseguem dialogar com seus maridos, enfim, é uma questão cada vez mais complicada. As pessoas vivem num mundo muito fechado, né? E só que é fundamental para um relacionamento realmente dar certo, é preciso enfrentar essa barreira, falar sobre o seu desejo, né? E buscar justamente essa pessoa que tu escolheu para estar do teu lado, para que te apoie nos teus sonhos e nas tuas construções, né? E saber que mesmo que não seja o momento agora, e pode ser que vocês cheguem à conclusão que agora não dá, por exemplo. É possível. Mas então vamos organizar para que dê, Não, né? Vamos organizar para que dê. exatamente. Eu acredito que assim, né? Quando a gente fica só no sonho, a gente vai dizer, ah, um dia eu vou, né? Agora, quando tu coloca aquilo como uma meta, tu coloca uma data, um prazo, realmente vai ali, organiza o teu dinheiro, vai separando, se paga primeiro, vai separando cada mês um pouquinho, né? E aí vai vendo, de acordo com aquilo que tu pode. Daqui quanto tempo a gente vai ter dinheiro para fazer aquilo que a gente deseja, as coisas elas começam a ficar mais palpáveis, né? Do que ficar muitas vezes só reclamando, dizendo, ai, nunca dá, nunca dá. Tá, mas o que que tu tá fazendo para dar, né? Porque Claro, e às vezes as aí não pessoas tem a colocam mudança de nessa situação, perspectiva, né? né, Nelson? E aí não tem a mudança de perspectiva, né? Porque é muito fácil Exatamente. girando só no problema. É muito simples, na verdade. Pode sentar a bunda na cadeira, né? E ficar reclamando a vida inteira. Tu tem essa opção. Ninguém tá dizendo que tu não tem. Só que tu vai ficar ali sentado com a bunda na cadeira fazendo isso. E tu não vai a Exatamente. lugar nenhum. Exatamente. É o que eu sempre digo, assim, para as pessoas que eu dou mentoria, eu digo, a gente tem que focar na solução e não no problema. Porque se a gente fica com foco só no problema, a gente não consegue olhar alternativas para conseguir realmente aquilo que a gente deseja, né, Claudinha? A gente tem que olhar para as possibilidades, né? Hoje eu Com digo certeza. assim, o que que eu. Porque assim, é a questão do problema. Hoje eu não vejo nada como problema, eu vejo tudo como oportunidades de aprendizado, né? O que que Sem. aquilo está me ensinando? Qual é a oportunidade que eu tenho diante daquela adversidade que a vida está me apresentando? Né? Eu acredito que isso que a gente tem que olhar. E se a gente quer alguma coisa maior, a gente justamente tem que se organizar para isso. Olhar, né? Se é, por exemplo, uma viagem, uma casa, separar um dinheiro, olhar, né? Quanto que é a casa que eu quero? Ah, é tanto. Tá, então, se é tanto, daqui quanto tempo a gente pretende ter essa casa? Ah, tantos anos. Tá, e quanto a gente consegue separar por mês para realmente chegar no nosso sonho? Né? Eu acho que é justamente isso. Eu acho que como é difícil as pessoas, elas
falarem sobre dinheiro, conversam sobre tantas coisas, mas o dinheiro, como é uma trava que é forte, que vem da nossa educação, né? Isso. Muito forte, mas justamente porque o aspecto dinheiro sempre vem carregado de algo ruim, como aquilo que eu falei, assim, que sócio historicamente ele é construído como algo do mal, né? No entanto, a nossa sociedade antes era feita à base de trocas, né? Se a gente for pensar, o escambo que organizava toda essa questão. Se criou necessidade de uma moeda para dar conta disso de uma forma mais uniforme, para organizar a situação. Só que daí as pessoas começaram com a questão da ganância, né? E daí o ter demais, e daí aquela história de sobrepujar o outro pela questão financeira. Só que as pessoas colocaram o dinheiro como culpado disso, né? E isso que é engraçado, porque na verdade as pessoas fazem isso. Então são pessoas, não é o dinheiro o responsável pelo processo. Então vamos pensar que se eu presto um serviço e a Vanessa vai lá e vai fazer a terapia dela. Nós combinamos um valor, ela vai me pagar. É muito justo o valor que ela vai me pagar. Por quê? Porque eu estou prestando o serviço e se eu prestar de acordo com o que ela deseja, tá mais do que justo, ela vai sentir que é justo. Perfeito, o dinheiro foi, o dinheiro voltou, ele prestou o seu papel, né? Então, vamos ter duas pessoas felizes com o processo, não é assim? Então, será que o dinheiro é tão ruim assim? Na verdade, né, o dinheiro é só o dinheiro. Quem é ruim ou bom são as pessoas, né? Porque o E o dinheiro que tem elas fazem qualidade. Ele acaba sendo bom ou ruim de acordo com aquele que o detém, né? perfeito, é isso aí. E aí, E, por que criar essa imagem ruim sobre isso, né? Quando ele é parte da nossa vida e pode ser muito bom para tantas coisas que a gente precisa também. Então, assim, tudo depende, na verdade, na nossa vida. Nós temos toda uma organização que envolve a questão do dinheiro. Então, não vamos endemonizá-lo, né? Assim, desse jeito. Vamos começar a trabalhar de outra forma. No momento que a gente aceitar ele como parte da nossa vida, isso pode ser um gerador de riquezas e não o contrário. Então, assim, é super importante a gente se dar conta desse processo e do que a gente faz. Eu digo isso por ter sido uma pessoa que tinha uma marra muito grande também com o dinheiro, tinha dificuldade até de cobrar, né? No início do meu processo, assim. E depois eu fui aprendendo que isso podia ser diferente, que era justo e era um processo correto, né? Então é um desafio para as pessoas começarem a tirar o dinheiro desse lugar e colocarem como parte da sua vida e uma parte pode ser organizada que pode ser muito boa. não, e realmente, assim, né? Tudo isso de a gente não conseguir cobrar, não conseguir, às vezes, achar que o nosso trabalho realmente ele é valoroso, é justamente de coisas que a gente ouviu lá na infância, né? Que às vezes nem tinha uma relação direta com isso, mas que acaba repercutindo, né, Cláudia? Com certeza, tudo é uma construção, né? E é super importante a gente começar a desconstruir algumas coisas, né, que são fechadas na nossa organização interna para poder ver de uma forma diferente. Então, desmontar isso é a parte mais difícil do processo. Eu considero que remontar é mais fácil do que tu desmontar aquilo que tu tem como certeza absoluta, né? Porque é difícil, assim, às vezes a gente vem com aquela coisa assim presa e a gente não se dá conta, né? A gente tá carregando um fardo muito maior do que a gente precisaria. A gente não precisa levar aquela mochila pesada nas costas e tu vai trazendo lá da tua infância, tua adolescência, da tua família, e quando tu vê, tu não aguenta mais aquela carga. E daqui a pouco era só uma questão de mudar a perspectiva e largar a mochila. É. Realmente, assim, essa ressignificação, como isso liberta a gente, né? Como isso muda totalmente o modo como a gente enxerga a vida, o mundo, as pessoas, o dinheiro, as relações, como tudo isso muda a partir do momento que tu muda a perspectiva, que tu enxerga a tua vida, né? E que tu te enxerga, porque eu vejo assim, quantas chaves tu tem que ir virando, né, para conseguir realmente fazer com que isso se transmute mesmo, porque não é um processo simples, né? A gente tem que estar querendo muito mudar
aquilo tem que estar doendo muito para a gente conseguir olhar para todas essas chaves, sentir aquela dor e dizer, mesmo com dor, sigo e quero apertar cada uma delas e desconstruir aquelas que não me fazem bem, né? Isso, e na verdade, assim, o que que precisa pra gente mudar, Vanessa? Querer e ter coragem, né? E ter coragem. E eu acho que nós viemos com uma coisa muito legal. Todos nós temos coragem, a gente só precisa achar onde é que ela tá. Às vezes ela anda meio perdida, assim, na nossa caixinha de ferramenta, né? Mas, assim, é super importante a gente localizar isso dentro da gente, porque certamente existe. E quando a gente começa a usar realmente a nossa caixinha de ferramentas interna e descobre a ferramenta certa para a hora certa, a vida já ganha outro sentido, né? A gente começa a organizar as coisas e a gente vê as coisas e as pessoas também de forma diferente. Para de ser tão assustador assim a gente conseguir dialogar com algumas pessoas e sobre algumas coisas. E a gente aprende a se colocar à frente às situações. Então, olha o quanto isso é importante. É fundamental, né? Na verdade, assim, quando a gente consegue mudar essas chaves, tu consegue te relacionar com o dinheiro, com as pessoas de uma forma muito mais leve, né, Cláudia? Porque tu te abre para isso. Agora, a questão toda é que às vezes é a troca, né? Será que o outro também está pronto para isso? Será que, né, a pessoa com a qual eu me relaciono, ela está disposta a isso? E às vezes eu acho que essa ausência, às vezes, de estar na mesma sintonia é que às vezes frustra uma das partes, né? Principalmente aquela que está querendo mudar, se transformar. Eu acho que nesses casos Frustrador. acontece que o divórcio. Sim ou não. Olha bem, sim ou não. Que resposta complicada. Porque assim, ó, o que permanece é o amor, né, Vanessa? Eu acho que o amor, ele é o nosso norte, é nosso, sei lá, pilar principal da vida, né? Então, Uhum. assim, quando a gente ama aquele homem, aquela mulher, enfim, algo há. E a gente precisa decidir se a gente quer investir nessa relação ou não, apesar das diferenças, né? Então, primeiro existe a constatação da diferença, é verificar que isso realmente está acontecendo. Depois eu desejo investir nisso ou não. Eu já estou tão cansada que eu não quero mais investir nesse relacionamento, né? E existem as duas possibilidades, não tem certo e não tem errado. Viu, pessoal aí de casa que está assistindo, não tem certo e não tem errado. A ideia é que a gente possa ser livre e ser feliz à nossa maneira. Então, assim, é tu que vai decidir se vale ou não vale a pena seguir nesse relacionamento. Se você quiser investir, primeiro, é preciso admitir que o outro tem um tempo diferente do teu, né? Isso é fundamental. Aceitar isso faz parte de poder enfrentar essa situação e tentar minimamente trazer essa situação para o diálogo, para que esse outro possa entender em que momento tu tá e que ele precisa falar também e ele precisa estar disposto também a investir. Só que, claro, no tempo dele, porque o tempo dele não é o teu, né? A gente gostaria muito que fosse, mas o fato é que dificilmente os tempos são iguais, né? Nós viemos de famílias diferentes, criações diferentes, lugares diferentes, temos experiências diferentes. Então, dificilmente o tempo seria igual um do outro, né? Então, dá para equilibrar, sim, mas exige investimento. Sabe que eu até É, coloquei ali nos stories, né, algumas perguntas ali, né, perguntando se a pessoa acreditava que a educação familiar interfere nas decisões dela. E 100% das pessoas disseram que sim, que acreditam que interfere, né? E perguntei também se o modo de se relacionar amorosamente também tinha essa influência da família. Pelo menos 98% das pessoas disseram que sim. E se o modo como se relaciona com o dinheiro também é reflexo da educação familiar, 100% também acredita que sim. Então, olha o peso da educação que a gente tem na nossa família sobre as nossas vidas, né? sim, aquilo que eu disse lá no início, nós somos
quem somos a partir do que vivemos e da nossa educação, da nossa família, né? Só que assim, a gente tem duas formas de olhar para tudo isso, né? Tu pode olhar com raiva, com ressentimento para tua jornada, né? Ou tu pode pensar que se tu é quem tu é hoje, é porque tu passou por tudo que tu passou. Então, se tu cresceu e aprendeu, é hora de a gente aprender a ser grato por tudo que passou, mesmo as dificuldades, porque senão tu não seria quem tu és hoje, né? Tu não teria construído tudo que tu construiu. E aí, o que não é bom, tu tem a oportunidade de mudar. Olha só, todos os dias a gente tem a oportunidade de mudar. Então, isso é lindo, né? Pensa que a gente pode crescer até o último suspiro, a gente pode amadurecer até o final da nossa jornada. Então, isso é muito legal. Com certeza, tu sabe que eu comecei a exercitar uma coisa que para mim funciona muito e eu acho que é importante compartilhar isso porque acho que trabalha essa questão da abundância ou da escassez no nosso pensamento. Eu passei todos os dias a fazer o meu momento da gratidão. Eu tenho um caderno que eu botei ali que se chama Caderno da Gratidão. Então, todos os dias eu anoto as coisas pelas quais eu sou grata. E isso para mim fez uma diferença tremenda, porque a gente tem o hábito de olhar para as coisas que nos faltam e a gente não lembra de olhar para as coisas que nós temos, né? Então acho que essa mudança de visão ela é fundamental para a gente também no nosso processo evolutivo olhar para as coisas positivas da nossa vida, né, Claudinha? Com certeza. E eu acho que é isso que nos faz poder seguir em frente de alguma forma também, né, Vanessa? Essa questão do tu poder ser grato por tudo que tu passou, né? Poder ser grato todos os dias por, enfim, estar vivo, né? Abrir os olhos já é uma bênção todos os dias. É mais um dia que tu tem a oportunidade de estar aqui vivendo com a tua família, com teu marido, com os teus filhos, enfim. E se cada dia tu te propor a ser feliz, né? Tu imagina quantas coisas boas podem acontecer. Então, nós todos podemos vir a pensar assim, desde que a gente mude a fichinha da perspectiva lá para um outro lado, ao invés de olhar para a falta, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu posso pensar, eu ainda não tenho, mas eu vou conseguir, É, né? Por que não? isso, e é isso aí em relação a tudo, né, Cláudia? Em relação ao dinheiro, em relação a todas as coisas que a gente almeja. Porque às vezes as pessoas, né, olham, a pandemia me trouxe um monte de coisa ruim. Trouxe, mas eu procuro sempre olhar para as coisas boas que ela nos trouxe. Se em outra época a gente ia conseguir fazer tantas coisas online como a gente faz hoje, né? As pessoas passaram a vender pela internet, trabalhar pela internet, e eu acredito que sim, tudo, a gente que depende de ter oportunidades ou não, a gente que tem que olhar para as coisas que a gente tem dons e pensar assim, poxa, mas eu posso de repente fazer uma renda extra ou transformar aquilo na minha renda principal, já que, sei lá, a empresa onde eu trabalho está fechada, ou eu fui demitido. Eu acho que é isso que é fundamental, a gente aprender a se reinventar, né? Com certeza. Eu tinha uma professora maravilhosa que ela gostava muito daquela perspectiva de dizer assim, crise, né? Então, o que que a gente faz? A gente pega e tira o S e coloca crie, porque é o melhor momento de se criar, na Crie. verdade. Quando a gente está numa crise, tu tem que dizer, para, para tudo, né? Parou o mundo, sentei. Vamos pensar. É isso, é preciso refletir, né, sobre as situações. A gente tira o S dali meio e pensa em tudo que a gente pode criar a partir daquele momento. E todo sujeito pode criar algo, né? Por quê? Porque a vida é assim, a gente pode, né? E quando a gente descobre que a gente pode, tudo acontece. Então, empoderamento é a chave, né? A gente precisa olhar para a gente com empoderamento. A gente precisa se ver capaz e aí as coisas vão acontecer. Não tem nada que tu não saiba
que tu não possa aprender. É sério isso. Se tu te dispor, não existe essa diferença, assim. Tu acha que existe, nessa alguma coisa que tu não conseguiria? Não, eu acredito que assim, ó, depende da gente acreditar que a gente é capaz de fazer, né? Se a gente acreditar que pode, o céu é o limite, né? Exatamente. Eu Eu não sei se o acredito céu. Pode nisso. ser que tu queira ser astronauta, sei lá, enfim, pode ser Exatamente, que seja né? mais que o céu ali. Exatamente, né? Quem dá o limite, né, ao que tu quer é tu mesmo, né? Tu é que vai decidir se tu quer realmente ir até ali ou se tu pode ir bem mais além. Tudo vai depender do modo como tu te enxerga, da capacidade que tu vê em ti, das crenças que tu trouxe e o quanto aquilo te bloqueia ou te impulsiona, né, Claudinha? E aí vale pensar, então, quais são essas crenças? Em que lugar tu estaciona na vida? E que coisas tu pensa de que tu não é capaz e por que tu não é capaz delas, né? Quando tu consegue encontrar onde está esse nó, que a gente chama muito isso em terapia, né? A gente vai desmontando ele, vai afrouxando aos pouquinhos e tal, até que a gente consegue desfazer esse nó. E aí segue o novelo, né? E aí segue o nosso bordado, segue a vida em frente. Porque é necessário a gente aprender onde é que estão esses nós na nossa vida, onde estão essas crenças limitantes, como tu gosta de dizer, né? Na nossa vida, que não nos permitem seguir em frente. E quando a gente descobre onde é que estão esses nós e a gente consegue tirar eles, é uma sensação de liberdade que, meu Deus do céu, né? É aquilo assim te traz uma paz tão forte, algo tão assim, é tão libertador, né? Eu acho que essa é a palavra mais, para mim, assim, a mais latente é a libertação que tu tem. A partir do momento que tu consegue identificar o que realmente te bloqueia, né? E tu conseguir ressignificar isso tem um poder tão grande dentro da gente de transformação que, meu Deus, assim, a gente, né, é impressionante o quanto isso é poderoso. Tu conseguir identificar e transformar aquilo em algo positivo e que te impulsiona a estar cada vez mais em busca de algo melhor, de ser melhor e realmente também ter a opção do receber e do dar, né? Tu não ficar com aquilo só para ti, né, Cláudia? Com certeza, eu acho que parte do processo, quando a gente descobre que há uma troca, né? Acaba essa coisa do egocentrismo, eu acho, porque é tão bom a gente poder fazer essa troca, né? Isso te traz energia. É fato, gente, assim, quando a gente começa a construir algo de bom, que o retorno é sempre bom. Então, eu acredito muito na lei do retorno, né? Então, se tu tratar tudo com muito amor, assim, se tu seguir na tua jornada com felicidade, com carinho, com atenção pelas pessoas, tu vai receber isso de volta, assim. Eu sou muito grata porque eu acho que eu recebo bênçãos todos os dias na minha vida, assim. Ela é maravilhosa. Claro, tem as coisinhas para arrumar, como a vida de todo mundo, né? Vida perfeita não existe. Família perfeita, família de margarina. Gente, isso não existe. Toda família quebra pau. Todo mundo se decepciona. Isso é viver, É não é fazer verdade. de conta, né? Então, assim, é isso. A gente tem que aprender a olhar para as dificuldades como um degraus para o nosso crescimento. E poder entender isso nesse formato é o que te faz feliz. É deixar a gente de se ver numa posição de vítima e passar a ser protagonista da tua vida, né? Olhar aquilo realmente como uma oportunidade de crescimento, de transformação, de criação, como tu trouxe, né, Cláudia? Claro, com certeza. Acho que é por aí, né? Né? Realmente, eu vejo assim, o quanto isso muda o modo como tu enxerga a vida, muda tudo em relação às tuas relações, ao teu dinheiro, a tua educação, tu também consegue mudar, desde que tu comece a ver ela por uma outra perspectiva, né? Principalmente perdoar, né? Eu acho que é tão importante a gente usar essa palavra de entender,
o processo e saber que aquelas pessoas que de repente te prejudicaram de alguma forma, elas não fizeram isso porque elas quiseram fazer, assim, no sentido dos teus pais, enfim. Talvez naquele momento, com as vivências que eles tiveram durante a vida deles, eles não conseguissem fazer isso de uma forma diferente. Quando a gente consegue colocar isso na nossa cabeça, surge aquela coisa do é isso, não poderia ser diferente. Naquele momento precisava ser assim. Então foi. Então, como nada é por acaso, né? Eu gosto muito de dizer isso. Hoje tu é quem tu é por tudo aquilo que tu passaste. Tá na hora de honrar o teu passado, né? Eu acho isso fundamental na vida, a gente honra o nosso passado para poder seguir em frente. E isso é o passo fundamental. E aceitar que isso aconteceu e não tentar achar culpados, responsáveis, enfim. Saber que realmente tá, aconteceu. O que que eu vou fazer com isso, né, nesse momento? Eu tenho escolha. Eu posso ficar sentadinho reclamando, né? E porque fulano fez isso, porque Beltrano fez aquilo, porque ciclano isso. Ou eu posso tomar uma atitude, eu não quero mais isso para mim, então tá, então eu não quero. O que que eu preciso fazer para tomar uma atitude para mudar essa situação? Acho que o teu exemplo de vida fala muito disso, né, Vanessa, também. Muito. Muito disso. Né? Eu acho que eu acredito que é a vida de todos nós, né? A gente é que escolhe ou a gente continuar numa situação de vítima ou tomar as rédeas da vida da gente e traçar um novo caminho, né? Um caminho melhor, um caminho mais abundante, um caminho de felicidade, um caminho realmente de ressignificação, de poder ajudar outras pessoas, né, Cláudia? A gente, a Com gente, certeza. a gente é que decide o que, que a gente vai fazer com aquilo que a gente tem naquele momento em mãos. Né? A gente pode ou se vitimizar o resto da vida e dizer assim, não, a minha vida é uma droga e deixar ela daquele jeito, ou então a gente mudar isso, né? Que no meu caso não eram em todos os aspectos, mas eu não conseguia me achar feliz dentro do que eu fazia profissionalmente. Eu precisei, né? Quebrar muitos muros para entender que a coisa não era bem assim, que eram outras questões dentro de mim que precisavam ser modificadas, que o trabalho era só, digamos assim, o que ficava mais evidente aos meus olhos, né? Mas que à medida que eu fui junto contigo percorrendo a minha vida, eu vi que tinha coisas muito mais profundas que eu precisava ressignificar, rever com outros olhos para realmente transformar aquilo em aprendizado e em potência, né? E não numa fraqueza. Impotência, tá aí a palavra, ó. Impotência. Então, assim, e isso é a história das nossas vidas, eu acho que de todos nós enquanto sujeitos, né? Claro. Então, vale aqui, eu acho que perceber que também medicalizar a vida não é tudo, né, gente? Então tá muito na moda isso de eu vou tomar um antidepressivo, eu vou tomar um remédio para dormir, eu vou isso, eu vou aquilo outro. Tá, não existe a pílula mágica. Já é bom a gente lembrar aqui para as pessoas, mesmo que tu esteja tomando uma medicação, o que que você está fazendo para mudar o comportamento? O que que você tá trabalhando para descobrir por que que você está desse jeito, né? Então, nada é por acaso. Como nada é por acaso, a gente precisa descobrir as coisas, Sim, desmontá-las e remontá-las de novo. precisa encontrar a raiz para poder realmente ter uma cura, né? Claro, se é que a gente pode chamar de cura, porque esse é um processo que continua, né? A gente descobre ao longo do tempo que, na verdade, a gente vai repetindo, analisando, conseguindo quebrar o processo, continuar de novo, enfim. Bom, a vida é maravilhosa, a gente tem a vida inteira para fazer isso, né? Que bom que a gente está aprendendo a fazer do jeito certo, e isso é parte fundamental. A gente não vai acertar sempre, em alguns momentos a gente vai errar, mas também é parte disso, é parte de viver, né? Com certeza. Vou ver se tem perguntas aqui para nós. Só um pouquinho. Deixa eu ver o que perguntaram aqui para nós. Só um pouquinho. Vamos ver aqui.
Aqui pergunta, e como fazer quando um dos dois não acredita nessas questões de psicologia e não quer mudar? Tudo. Tá, responde tu primeiro, depois eu respondo. Ai, ai, ai. Olha, o que eu acredito que quando o outro não quer mudar, acredita que a questão psicológica não influencia em nada, o que eu penso é, então, leia, realmente vá atrás para ver se o que está sendo dito não tem fundamento, né? Porque o negar por negar, no meu ponto de vista, é algo muito frágil. Para eu poder realmente dizer que aquilo não é verdade ou que aquilo não se sustenta, eu vou procurar realmente saber se o que eu estou pensando tem fundamento. E aí? Tá, o sujeitinho, então vamos aumentar o problema, né? Já vamos fazer bem ruim para a gente já desconstruir logo. Aí o sujeitinho não lê nada, não quer saber. Ele que sabe a verdade. Entendeu? É isso aí. Eu tô certo e pronto, e acabou. Tem que ser do meu jeito. Aí a Aí, pessoa, meu bem, aí a pessoa que escolhe, né? Ou ela continua com essa pessoa, ou então, né? aperta o botãozinho, aquele vermelho famoso, né? Não, é sério. Porque assim, se tu dialogar, se tu tentar e tal, chega um momento em que talvez tu tenha que dar o checkmate. É triste, é muito ruim, porque eu acho que ninguém nessa vida gosta de terminar um relacionamento. Mas, se tu fizer, usar todos os teus recursos, todos os teus argumentos, todo o diálogo e não conseguir, é porque essa pessoa realmente não deseja fazer este movimento, né? E se, assim, ó, quando um não quer, dois não fazem. Não existe milagre aí. Existe assim, se a pessoa realmente quer estar empenhada em ficar contigo também, porque daí é um processo duplo, né? Não é só tu que tem que querer ficar com ela, ela também vai ficar Sim, contigo. Não adianta. de mão dupla, né, Cláudia? É o dar e receber, né? Isso se chama relacionamento, é algo em relação a outro algo. Senão não é É, relacionamento. Aí a gente diz, tchau, querido, então eu preciso seguir e encontrar alguém que faça esse movimento comigo, de troca, de crescimento, enfim. Em último caso, né, gente? Também não é assim, amanhã tu vai chegar lá e dizer assim, ó, tô me separando porque a doutora Cláudia falou que não era assim. Que se tu não aceitar isso daí, eu vou me embora para sempre. Não, né? Não, não. Isso é aquilo assim, ó. Que depois que tu fez a tua terapia, tu fez a tua mentoria, enfim, tu chegou à conclusão que não existe mais saída para isso, aí ok, né? precisa passar, percorrer um processo para ver se realmente a coisa não vale a pena, né, Cláudia? A gente tem que esgotar todas as possibilidades para realmente sair daquele relacionamento, caso seja a questão, né? É sair com o coração e a mente leve e dizer, bom, eu tentei de tudo. E isso é fundamental, eu acho que é a nossa parte no processo, né? Dizer que assim, eu esgotei as possibilidades, eu queria investir neste relacionamento, se era o teu desejo, enfim, mas eu esgotei as possibilidades e daqui não tem como mais. E daí, assim, é com a pessoa, né? A mudança daí, de repente, vai ser aquela clássica mudança que é muito engraçado, né? Que a pessoa separa, aí o outro, depois que fez a cagada toda, transforma e se transforma em outra criatura, que era tudo aquilo que tu queria que ele fizesse antes. Ele falou, bom, mas aí já passou o tempo, né? Já foi a fila antes. E às vezes, de repente, tu já tá tão desgastado, o sentimento tá tão desgastado, que tu não quer correr esse risco de novo e dizer, não, já não vale mais a pena, né? Então, para aquelas Isso pessoas mesmo. que tem essa resistência para mudar, pense, né? Se quer chegar a esperar nesse ponto para realmente ver que aquilo é de verdade e que a pessoa, né, esgotou todas as possibilidades, né? Então, pelo menos, se não gosta tanto de ler, ouça, sei lá, né? Né? Tem tanta coisa que é auditiva, tu só escuta, né? Já que se tu não gosta de ler, então, eu acredito que tudo tem uma solução, basta a gente querer que ela exista, né, Claudinha? E quando não há o querer, aí não há como, daí não tem. É que nem querer ir para terapia e não querer ir. É um desejo da pessoa, ela pode ou não. E a gente precisa respeitar isso, né? Mas, e aí? O que que a gente faz? Se a pessoa não vai, e agora, José?
né? Tu tem que Ninguém começar a pensar em ti, como né? fazer escolhas pelo outro, né? As escolhas são individuais, né? A gente pode conversar, procurar alinhar, procurar um equilíbrio, um meio termo, mas se o outro, né, vive numa questão de intransigência, aí tá em ti querer ou não permanecer ao lado de quem é intransigente, né, Claudinha? Isso mesmo, lembre-se, são duas laranjinhas, nunca esquecendo, não é meia laranja e meia laranja que se juntam, são duas laranjinhas inteiras. Por isso que é tão importante levar em consideração os sujeitos desses processos, né? Cada um tem uma forma de pensar. Só que quando as duas laranjas decidem se juntar, é para algo melhor, não é para algo pior. E se a balancinha está pendendo só para o lado ruim, bom, então é preciso fazer um questionamento, né? É reavaliar para onde estamos indo, né? Olhar, Perfeito. né? Eu sempre digo assim, a gente é que decide se a gente continua vivendo a vida que a gente vive, ou então, se a gente está achando que ela pode ser melhor, então vamos fazer algo para que realmente o melhor aconteça, né? Bem parado, é um exercício, como eu gosto de dizer, de TBC, né? Tire a Como bunda é da que é? cadeira. Tire a bunda da Tira cadeira, a né? bunda da cadeira, meu querido. Tira a bunda da cadeira que o negócio vai começar a funcionar. É um exercício muito difícil de fazer, tá? Porque significa que finalmente tu vai começar a sair desse lugar estático e fazer um movimento para tua felicidade. Não é fácil, né? Exige bastante disciplina, exige vontade, exige muitas questões pessoais, mas é possível. Eu estou aqui te dizendo, sim, é possível. Então, se quiseres, é possível. É verdade. Ai, Claudinha, por mim eu ficava aqui a noite inteira conversando contigo, porque conversar contigo é sempre tão maravilhoso, é tão especial sempre para mim, assim, poder conversar contigo. Mas eu sei que a gente tem 1 hora, então já tá quase assim fechando a nossa hora, assim. Eu quero te agradecer imensamente por tu ter vindo aqui conversar comigo. E quero te dizer que, se tu não te importar, eu vou te chamar outras vezes para a gente conversar sobre outros assuntos. Ah, eu vou adorar, né? Eu adorei isso hoje, eu achei maravilhoso. E assim, sempre conversar contigo é muito bom, né? Tu já sabe que eu adoro isso, né? Uma pessoa especial que eu tenho guardada no meu coração. Muito feliz com esse teu movimento novo, com esse desenvolvimento, com esse crescimento. Tudo isso, eu tenho assim o maior orgulho de ter um pedacinho aí de participação nessa jornada. E assim, o céu é mais, não é mais do que o céu que é o limite, né? Então tudo que a gente realmente deseja pode acontecer. Eu acho que é super legal pessoas como tu falarem sobre isso, por quê? Porque é um movimento possível. Então, assim, sejamos felizes, né? Vamos em busca da nossa felicidade. E eu acho que tá na hora, né, das pessoas pararem de ficar só remoendo as coisas ruins, começarem a pensar em agradecer e seguir em frente. Então, se eu posso dizer alguma coisa hoje, é gratidão, muito obrigada por esse momento maravilhoso. Sim, me convida que eu venha, com certeza, né? Amei de paixão. Obrigada. Eu também amei de paixão, mas antes de a gente encerrar, só vamos fazer aqui vamos dizer pro pessoal para eles fazerem uma fotinho, quem ficou aqui com a gente, e depois vamos marcar lá nos stories deles, né? Ó, o coraçãozinho aqui. Ai, ai. Então tá, Claudinha, mais uma vez, meu amor, muito obrigada. Amei estar aqui contigo. E tu não tem um pedacinho assim, tu tem um pedacinho bem, bem considerável nessa transformação. Teve um papel e tu tem um papel fundamental nessa mudança da mentalidade no meu mindset, como agora costuma dizer, né? Estou evoluída, né? É, né? Então, assim, obrigada mais uma vez. Quero também agradecer a todas as pessoas que ficaram conosco até agora. Obrigada, gente. Uma boa noite para nós, para todos nós. Um bom resto de semana. Cuidem-se, porque embora tenha vacina, a pandemia ainda tá aí, né? Então, ó, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima quarta. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Beijo. Beijo!